Abramos nossa Bíblia lá no Salmo, no Salmo 19. Amém? Vamos ler. Os céus proclamam a glória de Deus. O título dessa mensagem é assim: a excelência da criação, que está na minha Bíblia, a excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, se sai dos seus aposentos e regozija-se como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O preceito do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais puro do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel. Além disso, do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta ao seu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que não me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo. E que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração seja agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu estava orando, irmão, amém. Estava orando e pedi a Deus uma palavra. E uma palavra que nós pudéssemos meditar no que o Senhor tem sido para nós. Qual tem sido o referencial de Deus nas nossas vidas em meio a tantas notícias negativas, em meio a tantas situações que muitas vezes nos leva a duvidar. Né? Eu assisti essa semana na vigília, né? Sobre a volta de Jesus, estava se comentando. Nós estamos ultimamente nos assustando com tanta situação que tem desagradado a nós, né? Porque, ora, notícias nos entristecem, mas a gente esquece do Senhor. E essa palavra, o que o Senhor fez e tem feito no nosso meio. E essa palavra me levou a meditar, né? Quando a palavra de Deus diz assim, o céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E eu fui lá para Gênesis 1, que ele fala do firmamento. O firmamento é a sustentação, o que serve para sustentar, né? Firmamento. E quando Deus começou a
imaginar, em criar um mundo, ele fez tudo mesmo, separadamente. Ele fez o firmamento, que é os céus, e fez a terra. Então, hoje eu não sei, não sei você, como será? O que sustenta os céus? Será que tem cordões? Será que tem corda? A gente, às vezes, eu levava a imaginar como Deus sustenta, mas a palavra de Deus diz que a mão de Deus é muito forte. Ele foi criando tudo conforme o seu poder, conforme a sua criação e necessidade de todo do que seria preciso na terra. Ele criou os céus e a terra e vem criando. Lá em Gênesis diz que ele vem criando os animais, vem criando as plantas. Depois ele vê que a terra precisa de alguém para cuidar. E aí ele cria o homem, depois a mulher. E o que me chama a atenção nessa palavra é que Deus, para mim, foi muito forte. Deus fala aqui, o salmista fala aqui que o firmamento, como tem sido o nosso firmamento em Deus? Como tem sido o nosso firmamento aqui na terra como crente? Será que nós estamos firmados na palavra de Deus? Será que nós estamos firmados no que falamos? O firmamento é algo que sustenta, que dá apoio, que fundamenta, é um alicerce. Qual tem sido o nosso alicerce? Diante de tantas notícias duvidosas, de tanta notícia de guerra, de destruição, de doença, qual tem sido o nosso firmamento? Será que nós estamos sustentados em Deus mesmo, para que a gente não caia? Eu estava, antes de orar, ou de entrar na vigília, eu estava orando a Deus. E eu disse, Deus me sustenta, porque tem sido grande as batalhas. E eu comecei a orar e falando alto. E eu dizia assim, respira e te sustenta, né? Mas sustentar em quê? Em que nós temos nos sustentado? Em que nós temos nos firmado? Diante de tantas coisas duvidosas que nós temos visto. Não vou longe, não. No meio de nós. No meio de nós. Eu não vou falar de quem é ímpio, não. Eu quero falar de nós. Em quem nós temos nos firmado? Nós temos nos firmado no irmão, no que o irmão faz, no que o irmão louva, no que o irmão prega. E eu disse para o irmão Glauber, você pegou de com força. Vim botar com Viviane, foi muita coisa, viu? Foi muita coisa. Mas eu meditando nessa palavra, eu não ia falar de Vivi, eu não ia falar de mim, não ia falar de Glauber, eu ia falar de Jesus. E aí Jesus me fez entender que eu não iria exaltar a ninguém a não ser a Deus, né? E quando o salmista diz assim, não há linguagem, nem há palavra nele, e nem não há palavra, e dele não se ouve nenhum som. Deus fez tudo no silêncio. Deus fez. Eu entendo que Deus ele não estava só, porque a Bíblia diz que o Senhor pensou, quando ele pensou em criar o homem, ele disse: façamos o homem. Se ele tivesse só, ele tinha dito assim: vou fazer o homem, né? Então, ele estava com alguém, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós temos nos sustentado. Quantas vezes a gente não tem falado, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente não tem nos sustentado em Cristo. A gente não tem nos sustentado os nossos planos, os nossos projetos em Deus.
E muitas vezes nós falhamos porque nosso firmamento não está ligado no firmamento de Deus. Nosso firmamento não está aprumado, alicerçado em Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A palavra de Deus ainda diz assim, lá no versículo 5, ele diz, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, e se regozija como um herói, a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, e a outra vai ao seu percurso, e nada foge ao seu calor. Né? O Senhor, ele está em todos os lugares. Aqui, como o salmista diz, como o noivo que sai dos seus aposentos, assim o Senhor sai a fazer nas nossas vidas. Assim o Senhor está a nos sustentar. Mas como tem sido a nossa posição, a nossa situação diante de tantas situações negativas, de tantas lutas? A gente ouve assim constantemente o pedido de clamor, né? Por certas situações de enfermidade. É errado pedir? Não. Nós temos que pedir oração, nós temos que orar, né? Mas qual tem sido o nosso firmamento? Será que nós temos nos posicionado em Jesus Cristo e ido em frente, né? O Senhor, ele caminhou na terra. E o que eu acho bonito é que lá em Gênesis, né, 2:7 diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Você imagina que uma mãe passa 9 meses com uma criança no seu ventre, né, formado de um momento conjugal, né? E Deus, ele nos formou o homem, aliás, formou o homem porque ele queria que tivesse alguém que o representasse, alguém que estivesse sustentado, né? Deus sabia que poderia acontecer de um desvio de Adão? Sabia, porque ele advertiu a Adão de não ir comer daquela fruta. Ele sabia, ele sabe da minha fraqueza, ele sabe do meu limite, né? Mas ele tem estado ao nosso lado. Ele tem cuidado de nós e tem pegado na nossa mão e tem andado conosco. Mas eu pergunto, nós temos sustentado, nós estamos firmados, né? Quando Rose falou aí que convidou uma pessoa para levar a palavra e ele disse que precisava de 30 dias. Jesus! Então, Glauber, comece a pensar aí, chama esse camarada aí para ministrar e dá a ele um prazo bom. Você já imaginou se nós fôssemos pensar dessa forma, em que estaríamos firmados? Como estaria o nosso firmamento em Deus? A nossa segurança, o nosso alicerce. Eu e você somos vasos na mão de Deus. Nós não falamos de nós falamos da palavra de Deus. Né? Então, eu acredito que se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, Deus, ele é poderoso para nos dar caminho certo, para nos dar a orientação certa. Né? E essa palavra, ela falou muito ao meu coração. Eu dizia, Deus, como é forte está firmado nos teus caminhos. Né? E quando a gente se converte, irmãos, a gente é uma dificuldade de se firmar em Deus. É muita coisa. Eu falava
a uma pessoa essa semana: resista às coisas do mal, resista. Eu sei que não é fácil, mas peça a Deus para segurar na sua mão. Peça a Deus. Eu nem pensava em falar nessa palavra. E aí Deus me fez lembrar. Hoje, quando eu estava assim de manhã cedo meditando, Deus me fez lembrar. Quando nós estamos firmados no Senhor, ainda que a tempestade venha, Ele nos sustenta. Porque estamos firmados no firmamento de Deus. E o firmamento de Deus, ele não vacila. Ele não balança nem para um lado e nem para outro. O firmamento de Deus nos faz continuar em pé. Porque o firmamento de Deus, ele tem um alicerce. E qual tem sido o nosso alicerce? Quando eu disse que quando a gente se converte é difícil, porque é difícil você largar aquelas coisas que vivia impregnada na sua vida social, aquela vida de escravidão, aquela vida que não tinha um referencial de Deus. E aí você começa a buscar outras situações e duvidar que é aquilo que você quer mesmo. E eu não sei para vocês, mas para mim foi muito difícil. Me firmar foi muito difícil, não foi fácil. Não foi fácil porque eu vinha de uma família que minha mãe buscava os deuses pagãos, os deuses do mundo que fazia e acendia e apagava a vela. E não foi fácil para mim, não foi fácil. Mas Deus me sustentou. Deus me sustentou. E eu, essa semana, sempre que eu dizia assim, Deus, obrigado. Porque eu um dia me converti e me desviei. Mas eu disse que iria voltar ao Senhor, eu iria me converter de novo, mas nunca me deixasse me arrepender ou querer sair dos caminhos do Senhor. Porque os caminhos do Senhor são retos. Os caminhos do Senhor, ele nos traz vida em paz, vida em tranquilidade, ainda que tenhamos luta, mas os caminhos do Senhor, eles são os caminhos perfeitos. Eles são os caminhos que nos sustentam, né? E aí a palavra de Deus diz lá no versículo 9, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O Senhor tem um firmamento criado por Ele nas nossas vidas. E o firmamento de Deus é que Ele tem cuidado de nós em todo tempo. Nós até pensamos em ir por um caminho, mas Deus nos traz para o caminho do Senhor, né? E a palavra de Deus diz: o temor do Senhor é limpo, é límpido, é claro, né? E permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e é permanente e é sustentado no seu poder, né? Além disso, por eles, o versículo 11 diz: além disso, por eles, se admoesta o seu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir a própria falta? Absolve-me das que me são ocultas. Ainda que eu fale, ainda que eu caia, mas o Senhor, Ele cuida. Mas para isso acontecer, eu preciso entender que o firmamento do Senhor na minha vida é permanente, é sustentado, é fortalecido, é alicerçado, tem uma base. E a base qual é? Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Esse é o nosso alicerce.
Essa é a nossa certeza, é o nosso firmamento, Jesus Cristo que veio para nos dar vida, que veio para morrer pelos nossos pecados, que veio para nos dar vida e vida eterna. Né? Não é uma vida passageira, não é uma vida que você vai dizer assim, eu não era para ter lutas, porque eu tenho Jesus. Não. Ele diz que veio para dar vida e vida eterna. Né? Vamos ter lutas? Vamos. Mas nós vamos estar sustentados no Senhor. Nós vamos estar alicerçados no Senhor, baseado no seu poder, baseado no seu querer. Então, essa palavra me veio a entender que, diante de tanta situação, nós temos visto Deus cuidando do seu povo. Deus tirando aquilo que não agrada a Ele da vida do seu povo. Mas aquele povo que tem uma base, um alicerce em Jesus Cristo, diante de tanta luta, diante de tanta palavra negativa, o Senhor tem sustentado. Porque o Senhor é aquele que criou, é aquele que disse assim, eu estou contigo até o fim. O Senhor que me criou, que criou você, Ele tem lhe dado o sustento. Ele tem lhe alicerçado na sua palavra, no seu poder. E a palavra de Deus ainda diz, lá no versículo 14, diz assim, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ele é o nosso redentor, é a nossa rocha. Ainda que a gente esteja fraco, o sustento do Senhor vem, porque ele diz assim, que seja agradável a tua presença, Senhor, na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O Senhor é o meu Senhor, é o meu redentor, é o meu firmamento, ainda que eu venha tropeçar, o Senhor me sustenta. Ainda que eu venha a pensar nas derrotas, o Senhor muda o quadro. Porque é o Senhor que vela para com a minha vida e a sua vida. E essas palavras sejam aplicadas nos nossos corações. E lembremos sempre que o firmamento do Senhor é quem vem nos sustentar. E para estarmos firmados no Senhor, precisamos estar na sua presença. Precisamos buscar crendo, buscar crendo que o Senhor é aquele que vive e reina nas nossas vidas. E o Senhor abençoe a todos. E eu quero agradecer desde já a oportunidade que me foi dada. É com você, Rose.